entrevista eu estava falando com um empresário de um jogador para entender se o jogador estaria aberto para considerar conversar conosco. A minha pergunta foi: vocês estão abertos para considerar ir ao Sul-América? E a resposta foi: a Sul-América não, mas ao Flamengo sim. Comecei a trabalhar no futebol em 2016, no clube pequeno da Ucrânia, que se chama Karpat, que é um clube da minha cidade. Trabalhava aí primeiro como scout da base, depois como scout do profissional e depois eu me mudei para Shakhtar. Como vocês sabem, o Shakhtar é um clube talvez um dos mais grandes clubes da Ucrânia, e Shakhtar sempre tinha um histórico do trabalho com os jogadores do Brasil. Então isso foi o meu primeiro contato com o futebol brasileiro, por ser o scout do Shakhtar, que assistia muitos jogos do Brasil, e foi o clube onde eu conheci o Boto. Foi ele que me trouxe para Shakhtar. Depois, no início de 2022, eu fui para PAOK da Grécia com ele. Então o Boto recebeu uma oferta daí e me convidou para ir com ele. Estamos 2 anos aí na Grécia, mas depois saímos do clube em fim de 2023. Eu fui para o Reino Unido, para Cardiff City. Saí só porque recebi esse convite do Boto para se juntar aqui no Flamengo. Algumas pessoas pensam que o departamento de scout ou scout é alguém que tem que conhecer todos os jogadores do mundo, ou tem que fazer muitos relatórios, ou tem que olhar muitos jogos. Isso tudo faz parte, mas o objetivo primário do departamento é ajudar, no nosso caso o diretor técnico, com as soluções das contratações. Isso é um objetivo primário, porque cada clube tem algumas prioridades no seu elenco, tem algumas carências no seu elenco, tem que entrar os jogadores para contratar. Depois, uma parte muito importante é também ajudar o clube de evitar alguns erros. Você sempre tem muitos jogadores que são oferecidos ao clube, mas você tem que analisar e ajudar o diretor a tomar a melhor decisão sobre esses jogadores. Eu acho que cada clube tem que sempre estar preparado para tudo, com o scouting, com as opções dos jogadores. Você nunca tem que ter uma situação quando o jogador sai e você começa a procurar a alternativa. Isso não pode acontecer, claro. Sou eu que coordeno todo o trabalho do departamento, e depois temos 4 scouts da primeira equipe, full-time, que trabalham dia a dia aqui no CT, e isso é nosso departamento. Também temos muita ligação com o departamento dos dados, porque eu acredito que dados é uma parte muito importante no nosso trabalho também, que nos pode ajudar muito. É uma ferramenta, não é uma solução absoluta, mas é uma ferramenta muito, muito importante se você sabe usá-la de maneira correta. Os dados nos ajudam primeiro a filtrar os jogadores, para não perder muito tempo para os jogadores irrelevantes, e depois nos ajuda na fase final já a fazer uma avaliação do jogador concreto com mais detalhes, com mais profundidade nesse jogador, para saber mais sobre o jogador. Nesse momento eu acho que temos todas as tecnologias necessárias de scouting, de análise que precisamos. Usamos umas ferramentas para acessar os vídeos dos jogos de todo mundo. Depois temos um sistema de banco de dados, ou seja, um lugar onde podemos guardar todos os nossos relatórios, toda a informação que temos dos jogadores. E depois, a coisa que eu já mencionei é a análise de dados, que estamos junto com o departamento dos dados, que usamos também 2 provedores de dados externas, um é dados de eventos e outro é dados físicos, que também faz uma parte muito, muito importante do nosso trabalho. Essas ferramentas todas a gente tem no Flamengo. A minha função não é tomar decisões sobre os jogadores da base, ou seja, eu não tenho que dizer ao Boto que, por exemplo, tem um jogador de sub-17 que já está preparado para jogar no profissional. Isso não é a minha função, mas
nós precisamos conhecer esse tipo de jogadores porque o scouting é sempre uma coisa muito comparativa. Você não pode contratar o jogador sem saber se esse jogador é melhor ou pior dos jogadores que você já tem no elenco ou no clube. E claro que para chegar ao Boto ou ao mesmo Felipe e dizer, olha, temos esse jogador que eu acho que temos que contratar. Para fazer isso, eu tenho que ter certeza que na nossa base, no nosso sub-20, sub-17, não tem um jogador melhor. E isso é uma coisa muito importante para nós também, conhecer os jogadores, conhecer os projetos do clube. Essa comunicação com a comissão técnica é fundamental, porque aqui não procuramos só bons jogadores, mas procuramos jogadores que se encaixem no modelo do jogo. E o modelo do jogo do Felipe é muito clara, com os perfis dos jogadores, ou seja, as características dos jogadores muito bem definidos. Então, a comunicação, essa troca das ideias, o entendimento do que o técnico quer dos jogadores da cada posição é uma coisa muito importante para nós, para ao final entregar as melhores opções, as opções que se encaixam no que o técnico pede. Depois, para entregar as recomendações, temos que balançar tudo isso com um pouco já parte estratégica, ou seja, quais são os jogadores que se encaixam no orçamento do clube, quais são os jogadores que são abertos para vir ao Flamengo. Então, temos que balançar isso e já entregar o resultado. Idealmente, você tem que estar preparado para a janela das transferências antes da janela abrir. Isso é o que tentamos fazer sempre, é preparar as opções, analisar os jogadores com antecedência. Depois, quando a janela abrir, o que acontece? Que no mercado do futebol tem muitas partes que não dependem de nós, ou seja, outros clubes, jogadores, etc. E depois, no mercado, especialmente durante uma janela, já podem aparecer as diferentes oportunidades de mercado, ou às vezes aparecem alguns jogadores disponíveis que a gente não pensou. Depois aparecem muitas ofertas ao clube, ou seja, os jogadores que serão oferecidos ao clube. Durante esse período, o nosso trabalho é muito focado para reagir, para tomar as decisões rápidas, para avaliar esses jogadores, as oportunidades de mercado, mas ao mesmo tempo, durante uma janela, seguimos fazendo o mesmo trabalho que estamos fazendo todo ano. O que no Flamengo é diferente dos outros clubes do mundo é o patamar do clube, é o nível do clube, é uma pressão que existe aqui. Isso também é uma coisa que estamos avaliando quando estamos avaliando os jogadores. Tentar entender se o jogador pode jogar sob essa pressão todo o dia é uma coisa muito importante quando estamos analisando as opções. O Flamengo é uma marca internacional, é muito mais que um clube qualquer do Sul-América. E eu acho que isso é como o clube está visto no mundo. Para o clube, eu diria que é bom ser mais internacional, em sentido das nacionalidades dos jogadores, por exemplo, porque isso nos pode ajudar também a convidar os jogadores dos outros países, dos outros continentes. Não estamos fechados só numa nacionalidade, por exemplo. O Flamengo é um clube muito famoso. Todo mundo sabe sobre o Flamengo, sabe o tamanho do clube. Eu tenho uma história sobre isso, não sei, 2-3 meses. Eu estava falando com um empresário de um jogador para entender se o jogador estaria aberto para conversar conosco. E a minha pergunta foi: vocês estão abertos para considerar ir ao Sul-América? E a resposta foi: a Sul-América não, mas ao Flamengo sim. Para mim é uma experiência muito interessante, porque, óbvio, o Brasil é um país que eu já conheci e tinha algumas ligações, mas estar aqui, trabalhar aqui
uma experiência cultural muito diferente, muito interessante, na verdade. Claro que você, trabalhando nesse clube, você não pode não sentir essa dimensão, especialmente quando eu abro os meus redes sociais, eu todo dia tenho 100, 200 mensagens com nomes dos jogadores que a torcida está pedindo. O futebol é uma indústria muito emocionante, mas temos que estar tranquilos e ficar com nossas ideias, com nossa estratégia, com o nosso planejamento e não depender da muita coisa que está ao redor.